Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de Kakegurui, um anime sobre uma escola que mais parece um cassino, onde os estudantes apostam altos valores de dinheiro em jogos de azar. Essa é a quinta parte, se você ainda não assistiu as anteriores, confira aqui na playlist de Kakegurui. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Yumeko usando seu colar de bichana para conseguir uma partida oficial contra Kaede. De plateia, Itsuki questiona Yumeko, perguntando se a garota não estava guardando seu colar para enfrentar Kirari. Então Yumeko responde dizendo que nunca havia dito isso, e que é impaciente demais para esperar tanto. Kaede fala em seus pensamentos que subestimou Yumeko, que a garota só estava apostando por apostar, e que ela é claramente uma jogadora compulsiva. Sayaka se mostra preocupada, comentando que o Grêmio sofreu 2 derrotas seguidas, e a pior parte é que tudo havia sido transmitido ao vivo. Ela acrescenta que Kaede provavelmente armou para Yumemi perder, visto que se o garoto derrotar Yumeko na frente de todos, ele ganhará mais prestígio em direção ao seu objetivo de chegar à presidência do Grêmio. Então Sayaka se sente culpada por deixar tudo isso acontecer na ausência da presidente Kirari. Até que a vice-presidente Ririka se oferece para ser croupier da aposta entre Yumeko e Kaede. Ririka propõe que o jogo da aposta seja o poker de escolha, que é bastante semelhante ao poker comum. O poker de escolha consiste em cada jogador receber 5 cartas, e Yumeko e Kaede poderão trocar algumas das 5 cartas que receberem, e o participante que tiver a melhor mão no final da rodada vence. Nesse jogo não é possível passar a vez e nem pagar, podendo somente aumentar ainda mais a aposta. O jogador que apostar mais alto tem o direito de escolher a mão mais forte ou mais fraca. Então Mary comenta que essa regra deixa Yumeko em uma grande desvantagem, já que Kaede é o responsável por cuidar das finanças do Grêmio, e por conta disso o garoto tem muito mais dinheiro que Yumeko. Itsuki fala que o jogador que tiver o direito de escolha pode alterar as regras em benefício próprio. Por exemplo, mesmo que a sua mão seja fraca, você pode vencer a rodada se tiver mais dinheiro que seu oponente. Yumeko compra 31 fichas, com cada uma delas valendo 10 milhões. Então de deboche, Kaede pede 100 fichas, totalizando a incrível quantia de 1 bilhão de ienes, e deixando as 31 fichas de Yumeko para trás. Ryota fica preocupado com a sua amiga, e Itsuki comenta que Kaede poderia apostar muito mais do que aquilo, se assim ele quisesse. A primeira rodada se inicia, com Ririka explicando que a carta mais forte entre as 5 determina se a mão é mais forte ou mais fraca que a do oponente. Por exemplo, se você tiver um rei e cartas comuns, e o seu adversário só tiver cartas comuns, então o rei torna a sua mão mais forte. E o Yumeko decide descartar um rei e um valete da sua mão, com Kaede comentando que a garota havia descartado cartas com alto valor, para ficar com uma mão fraca, com o objetivo de tentar enganá-lo. Então ele diz que iria testar a sua rival, para conseguir mais informações para os seus cálculos. O garoto aposta 10 fichas, com Yumeko decidindo cobrir a aposta com 21 fichas, e portanto, a garota ganha o direito de escolher qual mão preferia. Então Yumeko escolhe a mão mais forte, com Ririka ordenando que ambos mostrem as cartas. A garota vence a rodada, pois a sua mão tinha um as, e assim ganhando 31 fichas. Kaede comenta que somente uma ficha a mais era o bastante para cobrir a sua aposta, e ter o direito de escolher. Mas por puro prazer de se arriscar, Yumeko decidiu cobrir a aposta com 21 fichas. A segunda rodada se inicia, com Jabami descartando um par de 10, e todos que estão assistindo ficam se perguntando por que a garota decidiu fazer isso. Kaede logo começa a calcular todas as possibilidades, falando que as chances dela ter um full house são de apenas 0,23%. Um full house acontece quando o jogador tem em sua mão um par e uma trinca. O garoto fica se questionando se Yumeko estava blefando ou era só uma maluca por apostas, acrescentando que Jabami utilizou de vários métodos inesperados para vencer outros integrantes do Grêmio. Então Kaede decidiu atrair a sua oponente para uma armadilha, revelando suas cartas antes da hora para desafiá-la. Mary comenta que Kaede analisou a personalidade de Yumeko e por conta disso sabe que a garota não teria medo de apostar alto. E Yumeko aceita o desafio e aposta tudo o que tem, deixando todos os seus amigos preocupados. Até que Kaede decide cobrir a aposta de Jabami usando somente uma ficha a mais, e logo em seguida escolhendo a mão mais forte, já que Yumeko havia descartado um par anteriormente, e por isso as chances dela estar com uma mão fraca são maiores. Ririka ordena que as cartas sejam mostradas, culminando com a vitória do tesoureiro do Grêmio. Ao perceber que Yumeko havia perdido, Itsuki entra em choque e começa a chorar, já que a garota dependia de Yumeko para retornar ao Grêmio estudantil. Kaede comenta que os membros do conselho que perderam para ela cometeram o erro de não levar em consideração que a garota aposta altas quantias pelo prazer e adrenalina, e não necessariamente porque Yumeko tem uma carta na manga ou uma estratégia complexa. Então Jabami chama Itsuki para comprar mais fichas de aposta, já que Itsuki é herdeira de grandes fábricas e por conta disso é muito rica. Kaede começa a rir ao perceber que Itsuki se uniu com Yumeko após ser expulsa do Grêmio. Então malandramente Kaede tenta comprá-la, dizendo que a garota era uma fracassada, mas que poderia voltar ao conselho do Grêmio se desistisse de ajudar Yumeko. De repente
os olhos de Yumeko mudam de cor e ela começa a pressionar Itsuki, falando que a garota poderia chegar ao topo se arriscando, ou então ir pelo caminho seguro como uma incompetente. Então Itsuki se lembra de quando estava tentando entrar para o Grêmio estudantil. Em um flashback, a moça fala para Kaede que ela havia doado enormes quantias e por isso deveria entrar para o conselho, com o garoto respondendo que era claro que Itsuki só queria os privilégios de se tornar membra e alertando que muitos ex-alunos da escola se tornaram pessoas importantes da sociedade japonesa, e que esses antigos alunos observam de perto a escola, para se certificar de que tudo está indo bem, e se o Grêmio decepcionar essas pessoas influentes, será o fim para Kaede e os outros membros. O garoto finaliza perguntando se Itsuki estava realmente pronta para toda essa pressão. Ao ouvir isso, ela diz que estava pronta e desejava a presidência do Grêmio. Kaede começa a rir, falando que a garota tem boas notas e que contribuiu bastante financeiramente, e por conta disso iria recomendá-la. De volta ao presente, Itsuki relembra que considerava Kaede o seu parceiro, mas que o garoto não havia feito nada para ajudar quando a mesma tinha sido expulsa do Grêmio. Então, com uma expressão de vingança, Itsuki decide ajudar Yumeko. Então passamos para Kirari participando de uma reunião com os membros de sua família. Os familiares começam a reclamar dela, então a presidente os xinga de inúteis e diz que está cansada da ganância deles, e decreta que como a líder daquela família, ela rejeita todos eles, acrescentando que se algum dos membros de sua família quiser a desafiar, será bem recebido em seu castelo, se referindo à escola Hyakao. Itsuki, cheia de motivação, pede mais 100 fichas para Yumeko, comentando que Kaede só estava blefando sobre trazer ela de volta para o Grêmio, visto que Kirari nunca permitiria isso. Itsuki finaliza dizendo que iria acabar com Kaede. Uma nova rodada se inicia, e Yumeko decide trocar um valioso par de damas, surpreendendo todos no lugar e deixando seu oponente com uma pulga atrás da orelha. A garota fala que com tantas fichas, ela não precisaria ser mão de vaca, logo em seguida apostando 20 delas. Kaede diz que está com uma boa mão, então em vez de aumentar somente uma ficha, ele decide cobrir a aposta com 40 delas. Ao ver isso, Yumeko começa a ficar com aquele olhar sádico no rosto, que nós já conhecemos muito bem. Então ela cobre novamente a aposta, apostando mais uma vez tudo o que tem, e deixando todos que estavam assistindo sem acreditar, com Kaede elogiando a coragem de sua rival. Ryota comenta que Kaede está apostando tão alto, pois tem certeza de que iria ganhar se obtiver o direito de escolha. Até que Itsuki decide comprar mais fichas para acabar com o garoto. Então começa um festival da loucura, com a aposta ficando cada vez mais alta, e por consequência alimentando a parte sádica de Yumeko. Mary diz que esse estilo de jogo é perigoso para ambas, visto que por ser tesoureiro do Grêmio, Kaede tem quantias incomparáveis de dinheiro. Então ele xinga Itsuki, falando que a garota só é uma incompetente com muito dinheiro para gastar. Logo em seguida, apostando mais 100 fichas e quebrando o psicológico dela, já que o dinheiro da garota estava acabando. Itsuki se desculpa com Yumeko por não ter mais grana para comprar fichas. Então Jabami propõe que a garota aposte a sua própria vida, usando daqueles planos de vida que o conselho estudantil havia dado para Mary anteriormente, cujo objetivo era vender a garota para um grande político, em troca de dinheiro. Então Itsuki fala que nunca deveria ter se envolvido com Yumeko, percebendo que a garota é viciada em apostar, e que nada mais importa para ela, além de sentir a adrenalina das apostas. Jabami tenta persuadi-la, falando que a garota nunca atingirá seus objetivos se não se arriscar. Ao ouvir isso, Itsuki questiona sua própria coragem, dizendo que precisava ser mais corajosa e que esse é o caminho para vencer. Logo em seguida, mordendo seus dedos e arrancando as suas unhas fora, nos mostrando que iria ser capaz de ir até o fim, apostando a própria vida. Kaede argumenta que a aposta de Itsuki era inválida, visto que os planos de vida só são para quem está devendo dinheiro para o Grêmio, o que não era o caso dela. Porém, Ririka intervém e permite que Itsuki faça essa aposta, deixando Kaede bravo e inconformado. Ririka acrescenta que o valor da vida de Itsuki vale uma incrível quantia de 10 bilhões de ienes, já que a moça é herdeira de um enorme patrimônio de fábricas que a sua família possui. Então, em um plot twist, Kirari retira a máscara, mostrando para todos que estava disfarçada como Ririka. Ela estava mudando o tom de sua voz esse tempo todo para ninguém notar. A presidente zoou a cara de Kaede, visto que o garoto queria tomar o seu lugar. Sayaka fica surpresa ao ver que a presidente estava esse tempo todo lá. Então Kirari chama Sayaka até o palco, pedindo que a garota faça as tranças em seu cabelo. Kaede se mostra muito frustrado, já que não poderia cobrir uma aposta tão alta assim. Até que ele se lembra de uma conversa que teve com seu pai quando era pequeno. O pai de Kaede diz que o garoto iria comandar o rumo da nação um dia, se tornando o ministro da economia. Então Kaede pergunta o que aconteceria se ele falhasse, com o homem respondendo que se isso acontecesse o garoto não teria nenhum valor. Cheio de motivação e vontade de vencer, ele decide apostar a sua vida também. Kirari estipula que a vida do garoto também vale 10 bilhões, já que o pai de Kaede havia metido os pauzinhos para o rapaz se tornar o ministro da economia quando ficasse mais velho. Portanto, o garoto ganha o direito de escolha, deixando Itsuki em choque. Então Kaede escolhe a mão mais forte, com Kirari ordenando que mostrem as cartas. O garoto tinha uma trinca em sua mão, e Yumeko revela que tinha 3 valetes. Portanto, Yumeko vence a aposta e deixa Kaede em uma péssima situação. Jabami começa a explicar que o objetivo dela era fazer com que o seu oponente se arriscasse, em vez de apostar com
com sabedoria, como o garoto estava fazendo no começo do jogo, acrescentando que Itsuki fingiu estar desesperada, nos revelando que quando ela duvidou de Yumeko era puramente teatro, para fazer com que Kaede pensasse que Itsuki estivesse desesperada. Então Yumeko finaliza, dizendo que a chave para a vitória foi usar Itsuki para desviar Kaede do caminho nobre de apostar com cuidado. Até que Kirari diz que Kaede está expulso do Grêmio, fazendo com que o garoto desmaie e vá parar no hospital por causa do choque, também mudando a cor do seu cabelo por causa do estresse. Apesar de tudo, Itsuki se sente mal por causa de Kaede, mostrando que ainda tem sentimentos pelo garoto. O show é esvaziado, então Yumeko e Kirari conversam sobre a vida e seus desejos. Runa se junta a ambas e então as duas decidem arriscar tudo em uma aposta, deixando Sayaka preocupada com essa decisão da presidente. Algum tempo depois, Yumeko e Ryota estão conversando sobre a aposta com Kirari. Ryota tenta alertar a sua amiga sobre jogar contra alguém como a presidente. Então Jabami agradece a preocupação de seu amigo, mas acrescenta que ainda assim iria apostar com Kirari, falando que um banquete como aquele era difícil de resistir. Ryota rebate que sendo assim, ele iria estar lá para assistir e torcer para Yumeko. Até que Mary e Itsuki chegam ao local, com Mary comentando que Yumeko deveria se preparar para enfrentar alguém como Kirari. Então Itsuki abre uma maleta cheia de objetos usados em apostas, como dados e cartas. Porém os objetos estão fraudados, os dados estão adulterados para cair somente no número que Yumeko desejar. Já as cartas possuem tinta infravermelha para poder ver através delas. Então Yumeko agradece a ajuda de ambas, mas reforça que não precisa de trapaças. Mary se conforma e diz que queria muito ver Jabami derrotando Kirari, por tudo que a presidente havia feito passar, quando ela era um bicho de estimação. O momento finalmente chega, com todos reunidos para começar a grande aposta. Sayaka visivelmente não consegue controlar a sua raiva contra Yumeko, com Runa chegando até o local surfando em uma cadeira de escritório. Então a garotinha diz que iria ser a jurada da aposta entre ambas. Kirari pergunta se Yumeko gosta de viver na escola. Então Yumeko responde que a escola Hyakao é o seu paraíso, e que não existe nenhum lugar assim no resto do mundo. E Kirari comenta que também adora a escola, visto que o que manda no local é a sobrevivência do mais forte. Então ambas concordam que a perdedora da aposta nunca mais poderia colocar os pés no colégio. Mary diz que o prêmio não faz sentido, já que o vencedor não iria ganhar nada, com Kirari respondendo que quando se aposta você só tem a perder, e que a maioria das pessoas apostam, pois assumir riscos é algo prazeroso. Runa pede um baralho de tarô para Itsuki, para ninguém desconfiar que o baralho usado no jogo pudesse estar adulterado. Itsuki diz em seus pensamentos que por causa da escolha de Yumeko, ela havia deixado o baralho adulterado em casa, e que aquele não tinha nenhum tipo de trapaça. Kirari revela que o nome do jogo será Tarô do Destino, onde 22 cartas são posicionadas em uma mesa redonda. Cada uma das cartas possui um número entre 0 e 21. Se Yumeko tirar o número 5 na parte de cima da carta, a garota ganha 5 pontos. Do contrário, se a carta estiver com o número 5 mais na parte de baixo, então Yumeko fica com 5 pontos negativos. Com Kirari acrescentando que existe uma carta chamada de O Louco, que é uma espécie de coringa, onde quem tirar vence o jogo na hora. Entretanto, as cartas que estão com o número na parte de cima só favorecem Yumeko, e as que estão com o número na parte de baixo só favorecem Kirari. A presidente finaliza falando que o jogo de tarô determinará o destino de ambas. Kirari e Yumeko pedem para Ryota escolher uma das cartas depois que ambas jogarem. Então ele se mostra pressionado por decidir o destino de Yumeko, mas acaba aceitando o pedido de sua amiga. O jogo se inicia com Jabami escolhendo uma carta. Ela escolhe a carta do mago, com o número 1 na parte de cima, e portanto ganhando 1 ponto. Runa e Ryota comentam que somente 1 ponto é um começo bem ruim. A vez de Kirari jogar chega, com a presidente falando para Yumeko que cientificamente era impossível provar a existência do destino, mas que por outro lado também não é possível provar que o destino não exista. Ela acrescenta dizendo que na verdade o destino é o nome que as pessoas dão quando algo inesperado acontece. Logo em seguida, a presidente vira uma carta chamada O Mundo Invertido, e ganha um incrível número de 21 pontos de uma vez só. Itsuki começa a desconfiar de uma trapaça, então Runa intimida a garota falando que Kirari não era uma trapaceira, e que ela estava lá como jurada, de modo neutro e sem favorecer nenhuma das duas jogadoras. Chega a vez de Ryota jogar, com Mary pedindo para o garoto tirar o coringa, visto que talvez esse seja o único jeito de Yumeko vencer. Até que Itsuki e Mary percebem uma pista, mas são impedidas por Runa de contar o que descobriram para Ryota. Yumeko tenta tranquilizar o garoto, falando para ele não se preocupar, já que a única que sairia prejudicada seria ela. Então Ryota responde que isso não é verdade, pois ele queria passar mais tempo com ela, numa espécie de declaração amorosa. Em um momento engraçado, Itsuki e Mary ficam malucas ao ouvir o garoto se declarar. Itsuki descobre que anteriormente Kirari havia marcado o coringa com um beijo de seu batom azul. A garota fica se perguntando o motivo da presidente ter feito isso, já que a mesma não tinha intenção de escolher o coringa. Ryota percebe a marca na carta, porém diz que não iria virar, pensando que talvez Kirari estava tentando o enganar, e que aquela carta não era a do louco. Itsuki fica desesperada com a escolha do garoto, entretanto a mesma é impedida por Runa de dizer qualquer coisa para ele. Cheio de motivação, Ryota fala que iria tomar essa decisão por conta própria, que a aposta
aposta pertencia a ele e mais ninguém, deixando Yumeko um pouco animadinha. Então o garoto escolhe que o destino iria decidir o resultado da aposta, e logo em seguida ele escolhe uma carta aleatória chamada de um julgamento, ganhando 20 pontos para Yumeko, fazendo com que a aposta seja finalizada com ambas terminando empatadas. Com nenhuma das duas tendo que deixar o colégio, o clima fica menos tenso e todos no local aparentam estar de bom humor e satisfeitos com o resultado. Em um momento engraçado, Bruna escolhe as cartas para Itsuki e Mary não descobrirem qual era a carta que estava marcada com o batom, fazendo com que ambas corram atrás da garotinha para descobrir. Então Kirari diz para Jabami que os súditos da garota são ótimos, mas ela responde falando que eles não eram seus súditos, e sim amigos incríveis. Algum tempo depois, Runa conta tudo o que havia acontecido para a verdadeira Ririka. A temporada termina com algumas cenas do que aconteceu após a aposta. Itsuki está visitando Kaede no hospital, Kirari decide dissolver o Grêmio Estudantil e Ryota narra a cena de fundo, falando que Yumeko continua em busca de mais apostas e que ela ainda é uma apostadora compulsiva. Fala galera, é com muito prazer que finalizamos a primeira temporada de Kakegurui. O que você achou desse final de temporada? Você esperava por um empate na última aposta? Me conte nos comentários. E se você fosse um caçador de demônios e recebesse a missão de proteger uma pequena garotinha, você aceitaria essa missão ou esperaria por coisas mais interessantes? Quer saber qual foi a escolha de Dante? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.